Bom dia e a paz do Senhor, para todos que estiverem me ouvindo nesses pequenos vídeos. Nesta manhã, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, eu estou aqui meditando um pouquinho da Palavra de Deus e eu vou citar aqui 2 versículos para a glória do Senhor. Nesta manhã, que se encontra no livro de Lucas, capítulo número 13, e o versículo 22, 23 e o 24. O versículo 22 diz assim: E percorria em a cidade e a aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Versículo 23, do capítulo 13 de Lucas. E disse a um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu, versículo 24: Preferi, pois, entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, não poderão. Eu vou aqui saltear o capítulo 7 de Mateus, versículo 13. Jesus diz assim: Entrar pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. O 14. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, após com que encontras. Louvado, engrandecido o nome de Jesus. Amados irmãos, aqui surgiu a pergunta para Jesus. Aqui em Lucas, ele ia para caminho de Jerusalém, certamente com seus discípulos, e certamente não só os discípulos. Eu creio que tinha mais pessoas que os discípulos ali com Jesus. E ali um deles fizeram uma pergunta a Jesus. E a pergunta era essa: Senhor, são poucos que se salvam? E Jesus lhe responde: porque se você olhar a Bíblia Sagrada, toda pergunta que existe dentro da Bíblia, ela mesmo não encontramos as respostas. Louvado, engrandecido o nome de Jesus. Aleluias. E Jesus responde essa pergunta e disse: os que preferir entrar pela porta estreita. Jesus não disse se é pouco ou se é muito. Ele diz aquele que preferir entrar pela porta estreita. E a pergunta que eu faço agora, louvado seja Deus, não a Jesus, mas eu pergunto a vós que estáis aqui me ouvindo, e vocês, e eu também, né, que eu estou no meio de ser evangélicos, que portas nós preferem entrar? A porta estreita ou a porta larga? Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Ou que seja, que porta nós estamos entrando? Estamos entrando numa porta estreita ou estamos entrando numa porta larga? Porque Jesus, ele diz no capítulo 7, ao qual nós limos agora, e o versículo número 13, a porta larga, louvado seja Deus, e o caminho espaçoso é que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Louvado, engrandecido o nome de Jesus. Então, a resposta de Jesus, louvado seja Deus, para quem quer saber que tipo de porta vocês estão entrando e que tipo de porta nos leva aos céus, né? Aleluia. E que tipo de caminho, louvado seja Deus. Que caminho nós estamos andando? No caminho espaçoso ou no caminho apertado?
Igreja de Jesus, vamos se despertar, meus amados e meus irmãos, né? Vamos continuar andando no apertos para poder entrar na porta estreita. Porque quem já anda no aperto, meus irmãos, quando chegar para entrar na porta estreita, não existe dificuldade, porque você já está acostumado a andar no apertos. Louvado, engrandecido o nome de Jesus. Mas se você anda no caminho largo, espaçoso, e chegar na porta estreita, não vai ter condições de entrar, porque você leva muita bagagem, e a porta larga, louvado seja Deus, é que você pode passar. Mas só que o próprio Jesus, ele nos afirma, ou que seja, nos diga, aleluia, que essa porta larga e o caminho espaçoso só leve à perdição. O mundo, meus irmãos, o mundo é espaçoso, o mundo é largo, o mundo oferece riqueza e mais riqueza, o mundo oferece que os olhos da carne é bom, o mundo oferece para o ser humano para viver uma vida regaladamente, carnalmente, é uma maravilha. Aleluia. O Senhor fala o significado da porta estreita, o caminho apertado, é cada um de nós renunciar às vontades e os prazeres carnais. Louvado seja Deus, porque os prazeres carnais, a nossa própria vontade, faz com que a gente aleluia, andar em iniquidade, andar em pecado. Sabemos perfeitamente que a Bíblia nos diz, o homem que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o que eu quero dizer, irmão, ter pecado é um e viver no pecado é outro. Não vamos confundir as coisas. Louvado seja Deus. Quem vive no pecado, ele vive no caminho, aleluia, larga, porque o caminho largo, a porta espaçosa, entra tudo. Não importa nada. O que importa é você fazer o lumo. Louvado seja o nome de Jesus. O pecado nós temos que ter uma renúncia do nosso pecado. Cometemos pecado, sim, porque ninguém consegue, aleluia, viver uma vida, aleluia, certamente como Jesus viveu, somente ele conseguiu, mas nós estamos tentando viver o máximo que a gente possa, aleluia, irrepreensível diante do Senhor. Pecamos, erramos por falha humana, às vezes por palavra, louvado seja Deus, pode ser por agir, às vezes por engano, mas louvado seja Deus. Essas coisas o Senhor vai nos perdoando, porque ele vê perfeitamente, louvado seja Deus, porque causa e nós fizemos tal falha. Mas quando a gente faz sabendo, louvado seja Deus, comendo o pecado como se come pão, diz aleluia, o rei Salomão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, meus amados irmãos, encontramos, louvado seja Deus, ele foi morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ser remidos dos vossos pecados. Louvado seja Deus. Encontramos 1 João, capítulo 1, versículo número 7. Aleluia. As pistas diz assim: se andamos na luz com ele, temos paz com ele, e o sangue de Cristo que nos purifica de toda a iniquidade. Louvado seja Deus. O problema, meus amados irmãos, e o povo quer ser purificado, quer que os pecados sejam perdoados, quer que tudo seja bom, é andar a louvar Deus, mas não querem, louvado seja Deus, aleluia, renunciar os prazeres. Louvado seja Deus. Querem, louvado seja Deus, que o pecado seja perdoado, mas não querem andar no caminho apertado, não querem entrar pela porta estreita, porque ainda, louvado seja Deus, algumas coisas pecaminosas existem no coração ainda do ser humano. Louvado seja o nome de Jesus. Procura, meus irmãos, andar dentro da palavra de Deus. Isso significa, aleluia, no caminho apertado, porque o mundo, ele rejeita a Jesus. O mundo não aceita, aleluia, a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. O mundo tem perseguido a palavra, tem tentado acabar com a Bíblia Sagrada para que ninguém possa mais conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. Que ninguém venha conhecer mais Jesus. Jesus foi bem claro no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo número 6.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for pela verdade, se não for pelo Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é o caminho. Oh, meus irmãos, para estar com Jesus, o estreito é grande. Para estar com Jesus, o caminho é muito apertado. Mas uma coisa é garantida, a salvação você vai ter. Porque Ele diz que não há salvação fora Ele. Louvado seja Deus. Quando o próprio Deus diz que o seu Filho foi enviado ao mundo para salvar aqueles que nele crê, não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Quem crê, entra na porta apertada. Quem crê, anda no caminho apertado. Hoje tem muito, amados irmãos, desculpa a palavra que eu vou falar, que eu não sei me expressar bem, mas o que eu vejo, louvado seja Deus, muitos nossos amados colegas pastores têm conduzido as ovelhas pelo caminho largo, espaçoso, por querer facilidade, por querer vida fácil, por querer tesouros na terra. Louvado seja Deus. O nosso tesouro não é na terra, o nosso tesouro é no céu. Diz o apóstolo Paulo à igreja filipense, capítulo número 13, versículo número 20 e o 21. Ele diz assim: a nossa cidade está no céu, aonde está assentado ao Pai, a Jesus à direita do Pai. O versículo 21 ele diz: e o nosso corpo será um corpo glorioso que seja transformado como o corpo de Jesus. A palavra nos fala desta forma, e as pessoas às vezes não creem, louvado seja Deus, mas só crê o que vê. O mundo oferece, meus irmãos. Foi isso que Satanás foi oferecer Jesus. O mundo, a glória do mundo. O mundo é rico, a terra é rica, tem muita prata, muito ouro, é muito rico, mas não se compara com a riqueza que você tem no céu. Louvado seja Deus. E muitas pessoas estão perdendo o céu pela terra. E aqui eu encerro as minhas palavras. Eu espero, louvado seja Deus, que os irmãos tenham ouvido e tirado proveito dessas palavras. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma palavra desta manhã. Eu sou o pastor Edilson, aleluia, pastor presidente das igrejas pentecostais ressuscitada com Cristo. Que Deus abençoe, que Jesus fica na paz.